Olá, este é o primeiro vídeo de uma sequência que eu vou estar gravando, um por semana, um vídeo por semana, sobre a natureza humana. Então, esses são vídeos que são complementares às aulas que eu estarei dando esse semestre na disciplina de introdução a autor ao tema clássico. E o tema escolhido, então, é a natureza humana. Nós vamos começar por esse livro aqui do Steven Pinker. Então, Steven Pinker é um psicólogo, linguista americano. Ele é um intelectual de grande envergadura, muito influente atualmente, né, sobretudo nos Estados Unidos. E ele já publicou muitos livros, diversos livros aqui, vários deles foram traduzidos para o português, quase todos publicados ou todos talvez, publicados pela Companhia das Letras. E o trabalho inicial dele foi em linguística. Então nós vamos estar lendo aqui ao longo do semestre diversos autores que além de filósofos, né, nós vamos estar lendo também livros que foram escritos por cientistas, sobretudo psicólogos e biólogos, a respeito da natureza humana, porque uma boa parte da discussão que em séculos anteriores era tipicamente assim filosófica, né, se deslocou, uma parte dessa discussão se deslocou para as áreas da psicologia e da biologia. Então há muita coisa interessante escrita sobre natureza humana por biólogos e psicólogos nas últimas décadas. E nós vamos então começar por esse livro do Steven Pinker, Tabula Rasa, que contém uma tese. Né, o Steven Pinker apresenta assim uma tese. A tese dele é que a tese geral do livro, isso que ele quer mostrar no livro, é que houve uma rejeição no século XX da ideia mesmo de natureza humana ou um enfraquecimento significativo da ideia de natureza humana. A natureza humana passou a ser concebida pelos principais cientistas sociais, psicólogos e mesmo biólogos no início do século passado como algo maleável, como algo plástico, como algo que é determinado, isso que nós chamamos de natureza humana, ou que se chamava de natureza humana, passou a ser visto como algo, como produto de circunstâncias históricas, sociais ou ambientais. Então, a ideia tradicional de uma natureza humana, de alguma coisa como uma essência, uma vocação, uma inclinação, capacidades inatas, determinantes interiores, digamos assim, isso foi largamente rejeitado pelos intelectuais do início do século XX, mas, como ele procura mostrar, que nós vamos ver, isso, isso tem raízes um pouco mais antigas, mas o que ele quer mostrar é que no século XX, sobretudo, essa ideia se tornou amplamente predominante. E ela continua muito influente, talvez até predominante, nas humanidades. E ele argumenta, o Steven Pinker, que essa ideia de que a natureza humana é completamente plástica e determinada por fatores sociais e ambientais, exclusivamente por fatores sociais e ambientais, ou quase exclusivamente por esses fatores sociais e ambientais, ela é falsa. Ele procura mostrar que, e essa é a tese dele, de que essa negação, ele chama de subtítulo do livro, é a negação contemporânea da natureza humana. Ele acha que essa negação contemporânea da natureza humana é excessiva, ela é, nesse sentido, falsa, porque, de fato, há fatores que são determinantes nos nossos comportamentos, na nossa maneira de ser, na nossa natureza, que não são produtos da sociedade e que podem ser descritos como sendo produzidos assim por nosso passado biológico ou a natureza da nossa mente. Então é isso que ele procura mostrar nesse livro. Tá?
Então, por que que ele começa o livro dizendo o seguinte, por que que a gente precisa de uma natureza humana? Né? A primeira frase do capítulo 1 é: todo mundo tem uma teoria da natureza humana. Todo mundo tem uma teoria aqui no sentido genérico, né? No sentido fraco. Todo mundo tem uma concepção da natureza humana. E nós todos temos uma concepção da natureza humana porque a gente precisa, para interagir socialmente, para viver em sociedade, a gente precisa prever os comportamentos das outras pessoas. Então a gente precisa fazer previsões sobre se o comportamento das pessoas vai ser bom, vai ser mal, vai ser assim, vai ser regular, vai ser irregular, vai ser louco, vai ser bem comportado ou regular. A gente precisa ter uma teoria, uma concepção mínima para poder criar, para modular, né, as nossas expectativas com relação ao comportamento das outras pessoas. E então a gente faz isso criando atribuindo às outras pessoas uma certa natureza. E então existem várias assim concepções. Nós vamos ver ao longo do semestre que várias concepções a respeito da natureza humana, né? E tipicamente assim na cultura popular, na chamada psicologia popular, né, na concepção que a gente tem a respeito da mente das outras pessoas, a gente tende a atribuir o comportamento das outras pessoas como sendo causados pelos seus pensamentos e crenças, né? São os pensamentos e crenças. Por que a pessoa fez tal coisa? Porque ele quis fazer, ou porque desejava tal outra coisa, e assim por diante. Então a gente tende a atribuir o comportamento das outras pessoas, ou explicar o comportamento das outras pessoas em termos dos seus estados interiores mentais. E então as concepções que a gente tem a respeito da mente das outras pessoas são essenciais para estão no núcleo, né, das nossas concepções a respeito da natureza humana. Bom, acontece que em geral nós não somos assim muito críticos com relação às concepções que nós próprios temos. E aí o Pinker, no início do capítulo, ele cita essa frase bem conhecida do filósofo Bertrand Russell, e que diz o seguinte: todo homem, onde quer que vá, está envolto por uma nuvem de convicções confortadoras, que se deslocam com ele como moscas em um dia de verão. Então é assim, a gente a gente está sempre acompanhado de convicções confortadoras, ideias, pensamentos, crenças que nos confortam, né, que facilitam a nossa vida, que não nos desafiam e que criam uma certa zona, digamos assim, de amortecimento entre a nossa vida interior, mental, e os acontecimentos desagradáveis do mundo lá fora, do mundo ao nosso redor. E, enfim, todo mundo tem, todos nós temos convicções confortadoras e que nós não submetemos, né, ao raciocínio, ao escrutínio crítico. E, e, é natural que assim seja, né? A gente não tem como submeter tudo ao raciocínio crítico sempre. A gente sempre tem que ter algumas crenças, algumas ideias, alguns pensamentos que são que, que que são mantidos assim regularmente, que nos sustentam cotidianamente, né? Mas às vezes essas convicções confortadoras elas se mostram falsas e o que o enfim, e às vezes elas podem até, em sendo falsas, atrapalhar a nossa vida, né? Criar ilusões e predições que não se realizam. Então o Pinker sustenta que um caso desse tipo é a convicção confortadora que nós temos a respeito de como as mentes funcionam, ou a convicção confortadora que tomou conta da intelectualidade, depois da nossa cultura, de uma boa parte da nossa cultura popular também, da cultura moral, cultura política, da cultura jurídica, que é o que eles chamam de tábula rasa. É a ideia de que a nossa mente é como um papel em branco, um quadro em branco, uma tábula rasa.
É a ideia, ele diz, de que a mente humana não possui uma estrutura inerente e que a sociedade ou nós mesmos podemos escrever nela à vontade, que nós somos completamente livres para moldarmos a nossa cultura, a nossa mente, de como nós bem entendermos, que não há, digamos assim, estruturas inerentes à mente ou ao nosso corpo que determinam como a nossa mente funciona, né? E, portanto, como os nossos comportamentos funcionam e, portanto, a nossa natureza, digamos assim. A doutrina da tábula rasa é também, às vezes, chamada de empirismo em filosofia. Né? Empirismo, em filosofia, empirismo é a tese segundo a qual todas as nossas ideias ou crenças ou pensamentos originam-se, que nenhuma das nossas ideias, crenças ou pensamentos são inatos. A gente não nasce com as ideias, crenças e pensamentos que nós temos. Nós nascemos com uma tábula rasa, com um quadro em branco. Nossa mente é um quadro branco e são as nossas experiências, a vida que a gente leva, que produz os nossos, digamos assim, para falar de maneira metafórica, os nossos conteúdos mentais, né? Então, essa doutrina sugere que a natureza humana é praticamente inexistente, né? É como se a mente, nossa mente, que produz então os nossos comportamentos, que ela surgisse do nada, como se a criança nasce com uma tábula rasa, com um quadro branco na mente, com a mente em branco, e ela vai preenchendo aqui a sua mente com os conteúdos das diversas experiências que ela vai tendo. E disso então surgem esses comportamentos muito complexos e sofisticados que nós temos, que nós desenvolvemos. E o Pinker considera essa uma crença assim meio misteriosa, milagrosa. É como se a mente surgisse, ele diz isso de maneira mais provocativa no início do livro, é como se a mente surgisse do nada, quase como um milagre. E ele considera isso uma espécie de crença meio religiosa. Ele chama isso de a religião secular da vida intelectual moderna. É uma crença que não é bem justificada racionalmente ou empiricamente, e na qual as pessoas acreditam. Né? Então, a origem da ideia da tábula rasa está em Locke, um empirista inglês do século XVII. E aqui está uma passagem do ensaio acerca do entendimento humano, do John Locke, que diz o seguinte: suponhamos, pois, que a mente seja, como se diz, um papel em branco, uma tábula rasa, totalmente desprovido de caracteres, sem ideias quaisquer que sejam. Como ela vem a ser preenchida? De onde provém a vasta provisão que a diligente e ilimitada imaginação do homem nela pintou, com uma variedade quase infinita? Quer dizer, de onde vêm as artes, a cultura, a filosofia, a ciência, de onde vem tudo isso? De onde vêm todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo em uma palavra: da experiência. Então ele está se contrapondo aqui à doutrina das ideias inatas. Né? Ele está dizendo que não há ideias inatas. As ideias que nós temos provêm todas da experiência. E o Pinker considera que essa ideia empirista, da tábula rasa, ela está associada, ficou associada a duas outras ideias que são independentes dela, logicamente independentes, mas elas ficaram associadas. Uma é a ideia do bom selvagem, que a gente encontra, por exemplo, no filósofo Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII. Então, é a ideia de que os seres humanos naturalmente são bons ou puros, né? E que são as estruturas sociais, as instituições, sobretudo, que corrompem os seres humanos. Então, aqui tem uma citação do Rousseau, que o Pinker faz. O Rousseau escreveu o seguinte: muitos autores precipitaram-se a concluir que o homem é naturalmente cruel e requer um sistema de polícia regular para regenerar-se. Porém, nada pode ser mais manso que ele em seu estado primitivo, quando posto pela natureza a igual distância da estupidez dos brutos, quer dizer, dos animais, e do pernicioso bom senso do homem civilizado. Então, o Rousseau chama aqui o bom selvagem, os primitivos, são os seres humanos que vivem no que ele chama de estado de natureza, no estado não civilizado. E nesse estado,
antes da criação das sociedades, os seres humanos, para Rousseau, seriam naturalmente bons, não haveria crueldade nem maldade nesses seres humanos. O Rousseau também escreveu: não existe perversidade original do coração humano. Não se encontra nele um único vício que não seja possível identificar como e quando e como entrou. Tá? Não há vícios nem perversidade originalmente nos seres humanos. É a vida social que produz, ou as instituições, ou a formação que produz isso na gente. Então essa é uma ideia que está associada à ideia de tábula rasa, segundo Pinker. A segunda ideia que normalmente está bem associada à ideia de tábula rasa, segundo Pinker, é o chamado dualismo cartesiano. É a ideia de que os seres humanos são, por natureza, uma união de dois tipos de substâncias. Uma substância corpórea, o nosso corpo, e uma substância mental, espiritual, que é a nossa mente, a nossa consciência, enfim. E o corpo, nessa concepção, é regido por leis da física, da biologia, é um mecanismo, e a mente seria livre e espontânea. A mente e o espírito seriam livres, né? Então a gente teria duas naturezas, assim, a união nós teríamos duas substâncias unidas em nós, mas a mente seria livre, né? Ela não seria determinada por nada, por exemplo, biológico, nada físico. Ela poderia se moldar, né, às circunstâncias sociais. Então o Pinker acha que essas ideias, embora elas sejam independentes, as três ideias, né, a ideia do que ele chama de tábula rasa, a ideia do pão selvagem, a ideia do dualismo cartesiano, essas três teses ou concepções, elas, embora sejam independentes, tenham sido desenvolvidas de maneira independente, elas se encontram associadas na nossa cultura e se tornaram influentes, sobretudo a partir do século XX. E aí então o Pinker dá vários exemplos de como essas ideias acabaram penetrando assim a cultura não filosófica, não intelectual, né? Então aqui a gente tem uma citação de um político liberal do século XIX, William Godwin, que diz o seguinte: as crianças são uma espécie de matéria-prima posta em nossas mãos. Ele cita também o Mao Tse-tung, que justificou os seus projetos de engenharia social na China, né, sobretudo a Revolução Cultural, dizendo o seguinte: é como uma página em branco, é numa página em branco que se inscrevem os mais belos poemas. E ele cita também o Walt Disney: imagina a mente de uma criança como um livro em branco. Então, essas ideias, elas se tornaram populares no século XX porque elas, em parte, justificaram uma reação que aconteceu e que se tornou amplamente dominante na nossa cultura, que é uma reação a identificação, né, de mecanismos de racistas e sexistas, injustos, de opressão social, que foram largamente atuantes e dominantes nos séculos anteriores. Então houve uma reação a isso, né? Então a gente diz assim, olha, né, hoje a gente considera até, digamos assim, imoral, e com razão, né, a ideia de que grupos humanos podem ser divididos em raças biológicas e que cada uma dessas raças biológicas teria determinantes distintos ou possibilidades distintas. A mesma coisa com relação aos sexos. E então houve uma rejeição quase universal, né, por parte assim, dos intelectuais, da cultura em geral, dessas ideias. E então isso veio, essa reação, ela em parte, o tipo de doutrina associado à ideia de tábula rasa foi usado, né, como um fundamento para essa rejeição. Porque se a gente diz que a mente humana é como uma folha em branco, que não há propriamente uma natureza humana, então não há determinantes biológicos, portanto não há determinantes, por exemplo, raciais ou sexuais
nos comportamentos humanos. Então a ideia de tábula rasa pode ser usada, né? Ela foi usada como uma maneira de justificar as críticas ao racismo e ao sexismo. Só que o Steven Pinker considera que isso foi longe demais, né? Que a ideia da tábula rasa, no fundo, ela é falsa. Bom, então vamos ver aqui. Aqui tem um exemplo de um filósofo que fez isso no século XIX, John Stuart Mill, um filósofo, enfim, conhecido pela sua defesa da liberdade de expressão, né, também de um certo liberalismo. Mas ele foi um filósofo extremamente progressista na sua época, né, defendeu, por exemplo, os direitos das mulheres, numa época em que as mulheres não tinham sequer o direito, por exemplo, de votar. Então uma pessoa bastante assim progressista no seu tempo. E ele escreveu o seguinte: há tempo julgo que a tendência reinante de considerar todas as pronunciadas distinções de caráter humano como inatas e essencialmente indeléveis, quer dizer, a ideia de que existem ideias inatas e um caráter, uma natureza indelével humana, e de desconsiderar as incontestáveis provas de que decididamente a maior parte dessas diferenças sejam elas entre indivíduos, raças ou sexos, são de tal sorte que não só poderiam, mas naturalmente seriam produzidas por diferenças em circunstâncias, é um dos principais entraves ao tratamento racional de grandes questões sociais. E um dos maiores obstáculos ao avanço humano. Quer dizer, ele está dizendo que as diferenças, isso que a gente fala, as diferenças entre os indivíduos, raça ou sexo, eles se devem às circunstâncias, né, circunstâncias ambientais e sociais, e não ao caráter das pessoas ou a fatores, digamos assim, inatos. Ele continua: essa tendência é tão condizente com a indolência humana, assim como com interesses conservadores em geral, que se não for combatida na própria raiz, seguramente há de ser levada ainda mais longe do que é realmente justificada pelas formas mais moderadas de filosofia intuitiva. Então ele está contestando. No início do século XX, a ideia da tábula rasa foi fortemente defendida pelos behavioristas, né? Então aqui a gente tem uma citação, uma passagem famosa de um dos pais do behaviorismo, Watson, que escreveu o seguinte: deem-me uma dúzia de recém-nascidos sadios, bem formados, e um mundo especificado por mim para criá-los. E garanto escolher um ao acaso e prepará-lo para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu possa selecionar. Médico, advogado, artista, comerciante, e sim, até mesmo mendigo e ladrão, independente de seus talentos, pendores, capacidades, vocações e raça de seus ancestrais. Quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte: o fato de que uma pessoa se torna advogado, médico, artista ou ladrão, mendigo, o que é determinante nisso é a formação dele, os estímulos que ele tem, as condições ambientais em que ele se encontra, e não seus talentos, pendores, capacidades, vocações. Isso que a gente chama de talentos, pendores, capacidades, vocações, os behavioristas, isso é irrelevante para explicar o comportamento humano. Tá? Então isso pode ser desconsiderado. Então, essas coisas que tipicamente, né, a gente associa à natureza humana, alguma coisa que é inerente ao indivíduo, independente das circunstâncias sociais, o Watson diz: não, isso é irrelevante. Aqui a gente tem uma citação de um psicólogo na década de 20. O comportamento não é uma manifestação de seus fatores hereditários e não pode ser expresso com base em hereditariedade. É um movimento passivo e forçado, determinado mecanicamente apenas pelo padrão estrutural do organismo e pela natureza de forças ambientais. Todos os nossos apetites sexuais são resultado de estimulação social. O organismo não possui nenhuma relação pronta ao sexo oposto, do mesmo modo que não possui ideias inatas. Então, até mesmo o comportamento sexual seria a atração sexual, por exemplo, de uma pessoa por outra, seria produto de estímulos sociais e não de determinantes biológicos. A gente encontra ideias parecidas também na antropologia. Por exemplo, o antropólogo Franz Boas, no início do século passado, escreveu o seguinte: afirmo que
A menos que se possa provar o contrário, temos de supor que todas as atividades complexas são socialmente determinadas, não hereditárias. Então, o fator hereditário aqui seria nulo, tá? No que diz respeito às culturas, por exemplo, aos comportamentos culturais. Isso é algo que a gente vai ver o Steven Pinker contesta. Ele acha que os indícios empíricos que foram colhidos ao longo do século XX contrariam essa tese. E um dos exemplos que ele cita, um dos estudos que ele cita são os estudos sobre universais culturais. Há muitos padrões culturais e conceitos, e ideias e hábitos e atividades que são comuns a todas as culturas. Então, no final do livro dele tem uma lista, né, de universais culturais, uma lista bem grande de universais culturais, e ele diz assim, olha, se os comportamentos humanos fossem totalmente plásticos e moldáveis pelas circunstâncias, apenas, né, pelas circunstâncias sociais e ambientais, então seria improvável que a gente tivesse que as culturas todas tivessem padrões assim tão parecidos como de fato tem. Então nós vamos ver isso mais adiante nas próximas aulas. Ele cita um sociólogo, Emile Durkheim, que diz o seguinte: toda vez que um fenômeno social é diretamente explicado por um fenômeno psicológico, quer dizer, subjetivo, interior, podemos ter certeza que a explicação é falsa. Então, os comportamentos sociais não são, ele está dizendo aqui, explicáveis por elementos internos à mente dos indivíduos. Ele continua ele dizendo: o grupo pensa, sente e age de modo muito diferente daquele como agiriam seus membros se estivessem isolados. Se começarmos com um indivíduo ao procurar explicar os fenômenos, não conseguiremos compreender nada do que acontece no grupo. As naturezas dos indivíduos são meramente o material indeterminado que o fator social molda e transforma. Sua contribuição consiste exclusivamente em atitudes muito gerais, em predisposições vagas e, consequentemente, plásticas. Então, de novo, a ideia de que aqueles elementos subjetivos individuais ou inerentes à mente dos indivíduos, ao corpo dos indivíduos, eles são plásticos, né? E eles são moldáveis pela sociedade, pelas circunstâncias. Isso é uma ideia que o Pinker acha que é falsa também. Ele vai sustentar que é falsa, nós vamos ver. Então, o que a gente tem aí é uma espécie de aversão, segundo o Pinker, a instintos e determinantes biológicos. Ele cita várias pessoas que expressam essa espécie de aversão a instintos e determinantes biológicos. Por exemplo, Ellsworth Ferris, em 1929, escreveu que instintos não criam costumes. Costumes é que criam instintos, pois os supostos instintos dos seres humanos são sempre apreendidos, adquiridos. Quer dizer, a rigor não é instintos aqui que essa pessoa está dizendo, não. Não é instintos, instintos são adquiridos. Fenômenos culturais, uma citação de George Murdoch: fenômenos culturais não são, em nenhum aspecto, hereditários, e sim caracteristicamente aprendidos e nunca inatos. Não há fenômenos culturais inatos. Então, isso também, segundo Pinker, isso é falso. Né? Os dados empíricos sugerem o contrário. Uma citação do filósofo José Ortega y Gasset: o homem não tem natureza. O que ele tem é história. E por fim, da antropóloga Margaret Mead: somos forçados a concluir que a natureza humana é quase inacreditavelmente maleável, respondendo de modo acurado e contrastante a condições culturais contrastantes. Um outro antropólogo, Clifford Geertz, em 1973, escreveu o seguinte: nossas ideias, nossos valores, nossos atos e até nossas emoções são, como nosso próprio sistema nervoso, produtos culturais. De fato, produtos fabricados com tendências, capacidades e inclinações com as quais nascemos, mas ainda assim fabricados. Então, a gente tem uma sequência aqui, né, de autores. Essas citações todas têm como objetivo ilustrar a força, a influência dessa tese de que a nossa cultura é basicamente assim, uma construção social. E o que o Pinker sustenta nesse livro
é que isso mudou, assim, se havia razões para dizer esse tipo de coisa no início do século XX, hoje não há mais. E que, de fato, há elementos construídos socialmente, maleáveis, diferenças culturais importantes, né, entre isso a gente são visíveis, né, as diferenças entre as culturas, mas há também muitos elementos comuns e muitos elementos que são universais e que não são assim tão maleáveis, né, que são produtos disso que a gente poderia chamar uma natureza humana ou uma estrutura da nossa mente, do nosso espírito, se quiserem. Então nós vamos ver na sequência das aulas indícios disso. Nós vamos ler alguns outros capítulos do Steven Pinker, não todo o livro, e depois nós vamos passar para autores assim clássicos e contemporâneos que falam desse mesmo assunto sob outros pontos de vista.